Olá a todos! Hoje nós vamos tratar de um tema que está muito relacionado ao imaginário, né, às representações dos vikings no cinema, na mídia, na arte, que são os machados. Mas, efetivamente, quais os usos, qual a importância do machado na era viking? O machado, ele desde o início dos tempos vikings, ele foi empregado como arma de guerra. Mas a questão é que no início da era viking, principalmente no século VIII, o machado ele não era uma arma especializada, não era uma arma feita especialmente para a batalha. Se empregava em combates machado de pequeno tamanho, né, com apenas a técnica de apenas uma mão, o machado que era empregado na carpintaria, na marcenaria, no trabalho, no dia a dia. Nós temos aqui o exemplar de um machado da Noruega, o machado de uso de apenas uma mão, que ele tem a lâmina pequena, né? É um machado, então, convencional, um machado usado para trabalho e então, eventualmente também usado em batalhas, usado em lutas. Né? A questão é que, com o passar do tempo, houve um desenvolvimento específico de lâminas e de técnicas específicas para o machado ser utilizado em batalhas. Com o tempo, o machado ele acaba tendo um cabo maior, então para uso em duas mãos, e nós temos o desenvolvimento do machado de batalhas. Ele possui as extremidades da lâmina são muito mais prolongadas, né? E ele é desenvolvido essencialmente a partir do século X, né? Também conhecido como machado dinamarquês ou machado de batalha. E ele passa a ganhar também uma importância sociopolítica e religiosa muito maior. Quando o machado se torna realmente uma arma de batalha, ele passa então a ser um símbolo da aristocracia, ele passa a ser também utilizado de forma simbólica. Então, também nesse período, surgem machados que não têm um efetivo uso bélico. Eles são machados apenas cerimoniais, de uso político-religioso, como essa fotografia aqui de um exemplar encontrado na Dinamarca. E com o tempo, vão ser feitas representações orais, né, que se transformam em várias expressões que foram preservadas pelas sagas islandesas e outras tradições literárias, de machados que recebem nome, assim como espadas, né, como, por exemplo, Ogro da Batalha, né, entre outros nomes e denominações, comprovando que o machado, então, ele ganhou esse alto estatuto já no final da Era Viking. Mas a questão é que o machado, ele, com o tempo, ele possui vários tipos, né, uma morfologia complexa. Né? Então, vocês veem aqui nesse quadro tipológico, morfológico, que apresenta os vários tipos de machado que nós temos na área da Escandinávia da Era Viking, que eles vão sofrer variações de forma conforme o passar do tempo e conforme a região. Né? Então, o machado simples de uso de apenas uma mão, ele se transforma no machado de batalha para ser utilizado com um cabo longo, com técnicas específicas de batalha e também outras variações que envolvem o chamado famoso machado de barba, que é um machado que possui a extremidade mais alongada. Vocês podem perceber aqui uma fotografia de um exemplar da Dinamarca, encontrada na Dinamarca, um belo exemplar. Ele possui algumas ornamentações, inclusive um símbolo de uma triquetra. Possivelmente esse exemplar já era
do período cristão, com conotações cristãs. Mas há machados que foram encontrados com triquetras associadas ao deus Thor. No nosso canal aqui há um vídeo do famoso machado de Mammen, que foi encontrado na Dinamarca, onde nós analisamos essa questão da relação do simbolismo com o deus Thor. Há outros machados, esse aqui é um exemplar encontrado na Noruega, é um machado de batalha, que apresenta ornamentações de ouro. Então, nós podemos perceber que o machado ele não teve a mesma importância durante a Era Viking. Ele começa num sentido mais simples, um uso mais prático, até efetivamente ele alcançar um alto estatuto simbólico político por parte da aristocracia guerreira. E a partir desse período do final da Era Viking, então, quando ele passa a ter realmente essa importância maior, a sua efetividade maior em campo de batalha e esse alto simbolismo aristocrático, outras regiões também acabam sendo influenciadas militarmente pela Escandinávia. Então, por exemplo, os daneses, quando eles se instalam na Inglaterra, a partir do século XI, os próprios anglo-saxões também passam a adotar, por influência da mesa, o uso do machado de batalha. Bom, para finalizar esse vídeo, nós contamos com a colaboração do grupo de combate do Rio de Janeiro, ULF, grupo de combate, onde ele vai demonstrar, os integrantes do grupo, as técnicas de utilização dos dois tipos de machado, o machado pequeno, o machado de uma mão, e o machado de batalha, as principais formas de se utilizar no combate cada um desses machados. Então, com vocês agora, o grupo ULF vai demonstrar na prática o uso militar do machado nórdico na Era Viking. E aí, seguidores do Neve, me chamo Luiz, sou fundador do grupo ULF Viking Combat e no vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como usar o machado de uma mão e o machado de duas mãos. Vamos começar com o machado de uma mão. Essa arma aqui, no início da Era Viking, ela era mais utilizada para cortar madeira, para fazer trabalhos manuais e não para guerra. Mas conforme a Era Viking foi avançando, a necessidade de pilhagens foram acontecendo mais vezes, os guerreiros começaram a precisar ter uma arma para poder ir para o combate. Nem todo mundo podia ter uma espada. Então o machado de uma mão acabou se desenvolvendo no machado de uma mão de batalha, podemos dizer assim, né? Então, ele tem algumas diferenças do machado de corte. Ele é um pouquinho menos robusto, aqui nessa parte de cima. Existem outros designs. Esse daqui é um, se não me falha a memória, tipo C, na tipologia Petersen. E ele ainda pode ser usado para cortar lenha, para cortar madeira, para derrubar uma árvore, montar um acampamento, mas também tem um peso mais equilibrado para o combate. E agora vamos ver alguns golpes básicos que esse machado pode fazer. Os golpes básicos que esse machado pode fazer são simples, porque ele é uma arma mais simples. E ele não tem tanto controle, ele é uma arma mais de brutalidade, mais agressivo. Como a gente pode ver no livro Vikings at War, do Vegard Vik e Kim Hjarðar, essa arma ela é mais agressiva, você tem que usar ela com um pouco mais de agressão, mas não de uma maneira descuidada, porque se usar de maneira descuidada você pode prender o seu machado ou quebrar o seu cabo, ou prender o machado no escudo. Então tem que ter uma violência, mas ainda assim controlada, uma violência pensada. Ele não é tão elegante. Os alvos básicos seriam a cabeça e o joelho. Por quê? A cabeça, mesmo com o elmo, você pode dar uma pancada e causar um dano na pessoa. E no joelho não tem explicação, não existia proteção de joelho naquela época, então você acertando o joelho, você poderia deixar a pessoa sem o apoio e assim finalizar. Então os golpes seriam aqui em cima, no rosto, ou aqui embaixo, no joelho da pessoa. Mas o machado não se move sozinho, ele precisa se mover junto com o escudo, porque ele é menor do que a espada e não tem tanta proteção como a espada. Então o escudo é muito necessário para você poder fazer essa brecha. As movimentações que você pode fazer são, com um pouco de agressividade, você pode empurrar o escudo da pessoa
ou puxar o escudo. Só que não de maneira leve, um pouco mais forte, para você cansar o braço da pessoa e abrir a brecha. E aí o escudo vai em sequência, ou seja, podemos empurrar, colocar o escudo à frente para impedir o avanço da pessoa e o machado vai no rosto da pessoa. Se for com o joelho, podemos fintar alto para a pessoa levantar o escudo, colocar o nosso escudo por baixo para impedir que ele não consiga descer, avançar e acertar o joelho da pessoa. Podemos puxar o escudo e daqui colocar o escudo na frente e estocar. Com isso, podemos dizer que o machado ele pode ser usado de maneira mais agressiva, mais agitada, mas ele precisa do auxílio do escudo para você atacar avançando e a pessoa não conseguir ter oportunidade. O guerreiro podia sacrificar o machado travando o machado no escudo da pessoa. Se você der um golpe com muita força e conseguir pegar no veio da madeira, você poderia deixar o machado preso para pesar o escudo da pessoa e aí você tentar avançar, derrubar ela ou puxar a sua espada e finalizar a pessoa, porque a pessoa ainda vai ter a espada dela. Então você ainda está em desvantagem, você precisa cobrir essa desvantagem. Então você pode quebrar o escudo da pessoa com o seu machado, largando ele lá, se afastar, puxar a sua espada e agora o meu inimigo perdeu o escudo dele, só tem a espada, eu tenho minha espada e o meu escudo. Resumindo, cabeça e joelho são os alvos principais desse machado, um pouco de agressividade pensada e um escudo, e essa arma consegue fazer o que ela foi feita para fazer. Agora nós vamos ver o machado de duas mãos. Esse aqui é o machado de batalha, ou como a gente costuma popularmente chamar de Dane Axe, machado dinamarquês. Esse machado tem o cabo mais longo, proporcionando mais controle, porque você pode colocar as duas mãos no cabo. Ele tem mais agilidade, em troca ele tem menos defesa, mas a defesa pode ser compensada pela sua mobilidade como um todo, já que você não está carregando seu escudo, você pode se mover com mais facilidade. Esse machado, diferente do de uma mão, que podia ter o propósito de marcenaria, carpinteiro, esse machado é exclusivamente criado para batalhas. Ele é muito mais fino, ou seja, sendo muito mais leve, a lâmina é muito maior e ele foi criado somente para batalhas. Provavelmente em resposta ao aumento das cotas de malha, esse machado foi desenvolvido para você poder dar um golpe bem forte e danificar a pessoa por dentro da cota, quebrando o osso ou fazendo algum dano interno. E agora vamos ver os golpes essenciais desse machado. Esse machado também tem que ser usado de maneira agressiva, porque você está sem uma defesa. Mas, por ter as duas mãos no cabo, você consegue ter mais fineza nos movimentos. E, assim como o machado de uma mão, os golpes essenciais para esse machado são a cabeça, o joelho e a mão da espada. Então, numa distância mais segura, eu consigo tirar a espada dele da frente e atacar a cabeça dele. A lâmina é maior, então eu consigo ter mais alcance. Eu consigo, devido à mobilidade, posso cegar ele aqui em cima, avançar para cá e cortar o joelho dele. Ele também empurra o escudo e puxa o escudo. Só que eu tenho mais força porque eu estou com as duas mãos, então eu consigo pressionar o escudo com mais facilidade e daqui atingi-lo. Eu consigo também puxar o escudo, só o suficiente, e estocar no ombro. Por que no ombro? Para você tirar o equilíbrio da pessoa, para que ela não consiga esticar a espada dela. Mesmo que a pessoa esteja usando uma cota de malha, acertar com a parte de cima do machado, né, o chifre aqui, vai ser muito danoso, porque ele consegue passar pelo anel e machucar a pessoa. E você consegue impedir o avanço da pessoa e estocar no rosto dela ou atacar no rosto dela. E diferente do machado de uma mão, ele tem que estar sempre em movimento. Você tem que estar sempre em movimento para que você possa cansar a pessoa e ela não consiga ver de onde virá o próximo ataque do machado. Então, o machado ele não vai ficar parado aqui, porque senão ele consegue travar o meu machado com a espada, deitar o escudo e avançar para cima de mim, e eu estou ferrado. Então, eu tenho que estar sempre com o machado em movimento, para ele nunca saber de onde é que vai vir o golpe, e o meu corpo tem que estar sempre se movimentando, trocando as mãos. Embora nós vejamos na tapeçaria de Bayeux os guerreiros segurando com a mão esquerda, mesmo você sendo destro, isso dá uma vantagem para você pegar a mão da espada da pessoa. Porque o meu golpe já vai vir daqui
mirar na mão dele. Caso contrário, se a minha mão direita estiver em cima, o golpe vai vir no escudo naturalmente. Então o machado vai ficar sempre se movendo, trocando de mão, e você sempre andando para frente, para trás, para os lados, cegando a pessoa, puxando o escudo da pessoa, empurrando o escudo da pessoa, para você poder criar as brechas e atacar com segurança. Para finalizar, as desvantagens do machado são o cabo, né? Porque ele pode ser danificado com golpes de espada e pode ser quebrado, e o peso dele estar na ponta. A mesma coisa vale para o machado de uma mão, só que você vai segurar esse peso com uma única mão, o que te torna mais lento e nem tanto elegante, coisa que com uma espada você consegue ter muito mais movimentação e ângulos para atacar, e uma lâmina inteira que corta. O gume do machado de uma mão também o torna uma arma difícil de acertar, porque você só tem isso aqui para de fato causar dano. Acertar com a madeira não será tão eficiente, então você tem que ter uma mira boa para conseguir acertar só com essa parte, coisa que com o machado de duas mãos você tem muito mais área de acerto. Vale a pena também lembrar que o machado de duas mãos ele é uma arma somente usada pela elite guerreira. Só as pessoas que pertenciam a essa classe social e treinavam rigorosamente dia e noite eram aptas a usar esse machado, sempre com uma cota de malha, sempre com um elmo, para poder maximizar a sua proteção. Com isso eu me despeço de vocês, pessoal, e muito obrigado.